Fala pessoal, beleza? Antes de começar, peço a você para que, por favor, dê like no vídeo e se inscreva no canal. Se você achar que é merecido, compartilhe esse conto. Agora sem mais enrolações e vamos ao vídeo. Obrigado. Lucas Narrações apresenta Polaris, de H.P. Lovecraft. Pela janela norte de meu quarto brilha a estrela polar, com uma luz misteriosa. No decorrer de todas as horas infernais da escuridão, ela chameja. E no outono, quando os ventos do norte praguejam e gemem, e as folhas vermelhas das árvores do pântano sussurram entre si nas primeiras horas da manhã sob a lua minguante, sento-me na sacada e observo essa estrela. Das alturas, cintila Cassiopeia enquanto as horas passam, e a ursa maior labuta por trás das árvores do pântano encharcadas de vapor que balançam sob o vento noturno. Pouco antes do amanhecer, Arturo pisca implacável acima do cemitério no morro, e como a Berenice reluz estranhamente longe, no misterioso oriente. Mas ainda assim a estrela polar tudo vê, desdenhosa, do mesmo lugar na abóbada negra, piscando assustadoramente como um olho insano que tenta transmitir alguma mensagem estranha, mas de nada se lembra exceto de que tinha uma mensagem a transmitir. Às vezes, quando o céu está nublado, consigo dormir. Enfim, lembro-me muito bem da noite da grande aurora, quando acima do pântano brincava a chocante e coruscada luz demoníaca. Depois do raio de luz vieram as nuvens, e adormeci. E foi sob a lua minguante, com seus chifres, que vi a cidade pela primeira vez. Plácida e sonolenta, lá estava, sobre um platô em um vale entre picos estranhos. Seus muros e torres eram de um mármore medonho, assim como suas colunas, cúpulas e avenidas. Nas ruas de mármore havia pilares de mármore, cuja parte superior era esculpida em imagens de homens barbudos sérios. O ar estava quente e sem vento, e lá no alto, a uns meros 10 graus do zênite, brilhava a observante estrela polar. Por muito tempo me pus a contemplar a cidade, mas o dia não chegava. Quando a vermelha Aldebaran, que piscava em um ponto baixo do céu sem, contudo, se pôr, já deslizara um quarto do caminho em torno do horizonte. Vi luz e movimento nas casas e ruas. Formas em trajes estranhos, mas ao mesmo tempo nobres e familiares, saíam sob a lua minguante e homens conversavam com sabedoria em uma língua que compreendi, embora não fosse nenhum idioma conhecido. E após a vermelha Aldebaran percorrer mais da metade do horizonte, a escuridão e o silêncio voltaram. Quando acordei, não era mais o mesmo. Em minha memória gravara-se a visão da cidade, e em minha alma brotava outra recordação, mais vaga, de cuja natureza eu não estava certo. A partir de então, nas noites nubladas em que não conseguia dormir, via a cidade com frequência, às vezes sob os raios quentes e amarelos de um sol que não se punha, mas que parecia girar baixo no horizonte. E em noites claras, a estrela polar debochava como nunca. Aos poucos comecei a imaginar qual seria meu posto naquela cidade sobre o platô estranho entre os picos estranhos. A princípio satisfeito em interpretar a cena como uma presença incorpórea que tudo via, senti que despertava em mim o desejo de definir minha relação com ela e expressar minhas opiniões entre os homens sérios que conversavam todos os dias nas praças públicas. Dizia a mim mesmo:
Isso não é um sonho, pois por qual outro meio posso comprovar a realidade maior daquela outra vida na casa de pedra e tijolo ao sul do pântano sinistro e do cemitério no morro, onde a estrela polar espia através de minha janela a norte todas as noites? Uma noite, enquanto escutava os discursos na Praça Grande com muitas estátuas, senti uma mudança e percebi finalmente minha forma física. Não era um estranho nas ruas de Olatou, localizado no platô de Sárquia, entre os picos de Nóton e Cadifoneque. Quem falava era meu amigo Alus, e seu discurso agradava minha alma, pois era a fala de um verdadeiro homem e patriota. Naquela noite chegou a notícia de queda de Daicos e do avanço dos Inutos. Monstrengos amarelos, infernais e atarracados que 5 anos atrás vieram do oeste desconhecidam para devastar os confins de nosso reino e cercar muitas de nossas cidades. Após tomarem os locais fortificados nas bases das montanhas, tinham o caminho aberto até o platô, a menos que todos os cidadãos conseguissem resistir com a força de 10 homens, pois as criaturas atarracadas eram poderosas nas artes da guerra e não conheciam os escrúpulos da honra que impediam nossos homens altos, de olhos cinzentos, de lomar, de partirem para uma conquista impiedosa. Alus, meu amigo, era comandante de todos os contingentes no platô e nele se depositava a última esperança de nossas terras. Nessa ocasião, falava dos perigos que enfrentaríamos e incitava os homens de Olatoi, os mais bravos dos Lomarianos, a honrar as tradições de seus ancestrais, que, quando forçados a sair de Zóbina e rumar para o sul por causa do avanço da camada de gelo, assim como nossos descendentes um dia terão de deixar a terra de Lomar, valentes e vitoriosos, dizimaram os cabeludos e braços compridos, os gnófiques canibais que se impunham em seu caminho. Alus me negou a função de guerreiro, pois era frágil e propenso a estranhos desmaios quando submetido a pressões e dificuldades. Mas meus olhos eram os mais aguçados da cidade, apesar das longas horas que dedicava ao estudo dos manuscritos pinacóticos e à sabedoria dos pais fundadores de Zóbina. Meu amigo, portanto, não desejava me deixar inativo e recompensou-me com esse dever de igual importância. Enviou-me para a torre de observação de Topen para ser os olhos de nosso exército. Caso os inutos tentassem entrar na fortaleza por meio da passagem estreita atrás do pico Nóton e assim surpreender a guarnição, era meu dever dar o sinal de fogo que alertaria os soldados à espera e salvaria a cidade de um desastre imediato. Subi a torre sem companhia, pois todo homem de corpo robusto era necessário nas passagens abaixo. Meu cérebro fervilhava de agitação e fadiga porque não dormia havia vários dias. Entretanto, meu propósito era firme, uma vez que eu amava minha terra natal, Lomar e a cidade de mármore, Olatoi, entre os picos Nóton e Cadifoneque. Quando me coloquei, porém, na câmara superior da torre, vislumbrei a lua minguante com os seus chifres, vermelha e sinistra, tremeluzindo em meio aos vapores que pairavam acima do distante vale de Banoff. E através de uma abertura no telhado flamejava a pálida estrela polar, esvoaçando como que viva, e desdenhando como um demônio tentador. Meu pensamento era que o espírito da estrela sussurrava conselhos malévolos, embalando-me em uma sonolência traiçoeira. Com a promessa ritma condenável,
repetida sem cessar. Durma, vigia, até que as esferas girem 26.000 eras, para que assim eu possa retornar ao posto onde devo brilhar. Outras estrelas em breve nascerão, até o eixo celeste subirão, estrelas que acalmam e santificam, e com doce esquecimento pacificam. Só quando meu turno se acabar, virá o passado à sua porta perturbar. Lutei em vão contra o torpor, tentando associar aquelas palavras estranhas com alguma tradição dos céus que aprendera nos manuscritos pinacóticos. A cabeça, girando pesada, tombou até o peito e quando olhei para cima, era um sonho, com a estrela polar sorrindo para mim malignamente através de uma janela acima das horríveis e tortuosas árvores de um pântano onírico. E ainda estou sonhando. Em minha vergonha e desespero, às vezes grito freneticamente, implorando às criaturas de sonho à minha volta que me acordem antes que os inutos alcancem a passagem atrás do pico Nóton e tomem a cidade em um ataque surpresa. Essas criaturas, porém, são demônios, pois riem de mim e me dizem que não estou sonhando. Zombam de mim enquanto durmo, e os inimigos amarelos e atarracados talvez se esgueirem silenciosamente até nós. Falhei em meus deveres e traí a cidade de mármore de Olatoi. Fui falso com Alos, meu amigo e comandante, mas essas sombras de meus sonhos ainda me achicalham. Dizem que inexiste a terra de Lomar, exceto em minha imaginação noturna, que nesses domínios onde a estrela polar brilha no alto e a vermelha Aldebaran rasteja rente ao horizonte, nada existe além de gelo e neve há milhares de anos, nem mesmo homens senão aquelas criaturas amareladas, atarracadas, calejadas de frio, chamadas esquimós. Enquanto me contorço de agonia, ansioso por salvar a cidade em torno da qual o perigo cresce a cada momento, e luto em vão para acordar desse sonho antinatural de uma casa de pedra e tijolo ao sul, de um pântano sinistro em um cemitério em um morro. A estrela polar, maligna e monstruosa, espia com desdém, lá na abóboda negra, piscando assustadoramente como um olho insano que tenta transmitir alguma mensagem estranha, mas de nada se lembra, exceto de que tinha uma mensagem a transmitir.